no Evangelho segundo registrou Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Muito bem, o tema da nossa mensagem nesta manhã é Jesus, o cumprimento das profecias. Maravilha, meus irmãos. Percebo que Jesus, agora no início do seu ministério, e sempre guiado pelo Espírito Santo, conduzido, levado. Jesus, após o seu batismo, ele já tinha sido levado pelo Espírito até o deserto, onde ali permaneceu durante 40 dias, sendo testado, provado, tá bom? E agora, pelo Espírito de Deus também, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, ele agora retorna para a região da Galileia, principalmente aqui Nazaré, onde fora criado. E entra na sinagoga, como nós lemos de costume, toma o livro do profeta Isaías, que lhe foi dado, e ele abre e lê o texto, que é de Isaías. Hoje nós temos o capítulo, nessas divisões de capítulo, naquela ocasião não existiam essas divisões, mas para nós hoje, Isaías capítulo de número 61. E o texto, aqui Jesus disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus, ele veio a esta terra, ele se manifestou aqui em carne, com um propósito, com uma missão. Primeiro, de que aquelas profecias que aqueles homens conheciam, elas se cumprissem, então, no meio deles. E o cumprimento da profecia era a missão de Jesus. E Jesus, ele tinha como propósito, primeiro, evangelizar os pobres, anunciar aos pobres que o reino de Deus havia chegado. João Batista, o precursor, o preparador do caminho para o Senhor, realizou a obra e batizando em águas e anunciando que viria um que era maior do que ele. E agora aqui está. E o próprio Senhor Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. E após isto é anunciado, é pregado o reino de Deus. O reino de Deus, meus amados, está estabelecido, ele já está entre nós. Não é algo que vai acontecer aqui num período marcado por alguém. Não. O reino de Deus já está estabelecido. Jesus, ele já reina absoluto. E isso Jesus estava anunciando, evangelizando. Além disso, Jesus também estava a curar os quebrantados do coração. Uma época de muito sofrimento, de muita escravidão, o povo judeu debaixo do jugo romano, e aí havia muito sofrimento. Mas Jesus estava entre os homens sofredores, os homens oprimidos, e ali para então curar o quebrantamento de coração.
apregoando liberdade aos cativos. E quando nós seguimos aqui o texto de Lucas, você vai perceber que Lucas, ele já deixa em seguida, por exemplo, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Como essa legião de demônios aqui, elas se prostram diante de Jesus, e quando Jesus dá ordem para aquela legião, ela sai daquele homem, saiu dele, sem fazer nenhum mal, e veio espanto sobre todos, e falaram uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Então, esses homens começam a conhecer a Jesus, aqui libertando, então, os cativos, libertando os oprimidos. Jesus também dá vista aos cegos. Por exemplo, Bartimeu, que estava à beira do caminho, mendigando, e ele, quando ouve aquele barulho, pergunta quem é que estava ali passando, e disseram para ele que era Jesus. E Bartimeu, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo queria calar aí o seu grito, mas ele fazia isso mais alto ainda. E Jesus, então, manda trazer Bartimeu até a sua presença e pergunta a ele o que ele gostaria de receber. Senhor, que eu veja. E naquele momento, então, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E naquele momento o cego viu e seguiu a Jesus com alegria, saltando. Jesus operou 2 milagres. O primeiro é a vista, a visão física que Jesus devolve para aquele homem. Agora você imagina, ele mendigava, ele não tinha nenhuma expectativa de vida dentro daquela sociedade por causa da sua deficiência, sempre dependendo dos outros, de esmolas dos outros, mas agora ele está vendo o encontro com Jesus, o encontro com aquele que cumpria as profecias, transformou a vida daquele cego. Agora ele vê fisicamente. Mas não só isso, ele também tem visão espiritual. Aliás, até mesmo antes de ter a visão física, ele já começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu invoca o Senhor dessa forma, ele está fazendo referência às profecias. As profecias falavam de um rebento do tronco de Jessé, Davi. Então, essa forma do cego, ele falar, ele estava ali invocando as profecias, ele estava demonstrando que tinha fé, que as profecias iriam se cumprir. E quando Jesus o chama, agora ele tem convicção. Isto aqui que está escrito no profeta Isaías também se cumpriu. O capítulo de número 11 se cumpriu, o capítulo de número 61 está se cumprindo. O cego agora está vendo, pelo poder, pela virtude do Espírito Santo de Deus. O cego agora vê. E Jesus ainda diz mais aqui no texto: eu vim para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que dizer deste aqui endemoniado em Cafarnaum e do gadareno, que andava pelos montes dia e noite, não tinha parada, também não tinha vestimenta, ele estava sempre andando nu, e não conseguiam prendê-lo, os grilhões, as cadeias. Aquele homem quebrava tudo por causa da força dos demônios que estavam no seu corpo, dormia nos sepulcros. Imagine a sociedade quando olhava para este homem, o medo que tinham daquele endemoniado, daquele morto-vivo. Mas um dia Jesus passou para o lado de lá também, do outro lado do lago, para Gadara, e foi para aquela região exatamente onde estava o endemoniado. Jesus não foi para lá por acaso, Jesus não foi lá para passear, Jesus foi exatamente atrás daquele endemoniado. Jesus foi lá para que as profecias também se cumprissem na vida daquele homem.
E então a legião que estava nele também vai ao encontro de Jesus, se joga, ainda vai dizer para Jesus que Jesus havia ido até lá para perturbá-los antes do tempo. Aí Jesus então expulsa aqueles demônios do homem, e agora o homem está sentado aos seus pés, são, e todos daquela região vêm ter com ele, ouviram a notícia e chegaram lá e testificaram. Realmente, aquele que era um homem terrível, que amedrontava tantos, agora está em seu pleno juízo, são juízo, aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Vestido, agora, normal. Jesus libertou esse homem oprimido. Jesus tirou o homem das garras de Satanás. Ora, Jesus continua operando esses milagres. Jesus continua a curar os cegos. Jesus continua a dar ouvidos, a dar audição, melhor dizendo. Jesus continua curando os paralíticos. Jesus continua salvando os homens das opressões do diabo. Jesus continua libertando os cativos. Porque Jesus, nessa ocasião de Lucas, ele estava aqui presente em carne. Mas quando Jesus ele foi crucificado e depois ressuscita ao terceiro dia, e pelo poder de Deus ele sobe, ele está no céu assentado à destra de Deus Pai. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vós e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus derramou sobre nós do seu Espírito. O Espírito de Deus agora, esse mesmo aqui que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Deste mesmo Espírito, o Senhor me deu a mim e deu a ti. Nós temos o Espírito, portanto, também fomos ungidos pelo Senhor para continuar esta obra, para evangelizar os pobres, para apregoar o ano aceitável, o tempo da salvação, para falar às pessoas que o reino de Deus está estabelecido. Jesus está libertando os cativos, quebrando os grilhões. Jesus ele está curando agora através dos seus servos na terra, através da igreja, através daqueles que têm compromisso com a palavra de Deus. O Espírito não é o homem que opera, é o Espírito de Deus através dos homens operando a cura, a libertação, a salvação. Jesus continua perdoando os pecados, o pecado que tanto escraviza o homem. Percebo que ser liberto do mundo das trevas não é uma decisão do homem em si, mas é uma decisão de Deus. É Deus quem envia socorro. É Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o cumprimento das profecias, um dia chegou na minha vida. Um dia estas profecias se cumpriram na minha vida. E você que está me ouvindo nesta oportunidade, as profecias também se cumpriram na tua vida. E agora dê continuidade, dê testemunho, pregue, apregoe, anuncie o ano aceitável do Senhor. Faça isso. O Senhor tem derramado sobre nós do seu Espírito. Encerrando o livro, então, tornou a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos os homens estavam postos nele. As pessoas viam uma diferença muito grande em Jesus em relação aos religiosos da época. Que Jesus, ele ensinava como tendo autoridade, como tendo poder. E onde estava a autoridade de Jesus? É que ele pregava com a vida. Tudo aquilo que ele pregava no dia a dia, ele vivia. E tudo aquilo que pregava também é aquilo que já havia passado. Ele estava no meio das pessoas. Ele realmente estava ali libertando as pessoas. Aqui no capítulo 5 de Lucas, verso 12, nós temos a cura de um leproso. Uma enfermidade da época que para eles não tinha cura. Mas Jesus, às vezes, com uma palavra,
ou às vezes até tocando mesmo no leproso, ele era curado de forma instantânea, limpo totalmente. A pele voltava a ser como a pele de uma criança. É assim que Jesus ele fazia enquanto exercia o seu ministério. Mas não só fazia, Jesus continua fazendo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. E enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, esses milagres vão acontecer. Você que está me ouvindo nesta oportunidade é um cristão. Seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio da graça de Deus, seja uma testemunha viva do grande amor e do poder de Deus, algo que ninguém pode fazer por nós, algo que nem mesmo nós poderíamos fazer. Jesus ele fez, ele entrou na nossa história, ele entrou na nossa vida e ele entrou para mudar, ele entrou para modificar, para transformar e para renovar. E você que porventura está me ouvindo, que não tem ainda essa experiência com o Salvador, esta é a sua oportunidade. Você não está por acaso ouvindo essa mensagem. Isso aqui é porque o Senhor está chegando até você. Assim como ele chegou até esse endemoniado, e chegou até aquele endemoniado gadareno, ou chegou até aquele que estava enfermo, como a sogra de Pedro que estava enferma, estava com a febre muito alta, ou então aqui como esse leproso, ou então o próximo que é o paralítico. Jesus chega na história das pessoas, Jesus muda, Jesus transforma. Então, se você está me ouvindo nessa oportunidade, é porque existe algo de Deus para a tua vida. O Senhor tem algo extraordinário a realizar. Você até pode dizer consigo mesmo aí: não, pastor, eu sou um miserável pecador, eu não tenho condição para tal. É verdade, você não tem, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. O Senhor está operando um milagre na tua vida, e se o Espírito do Senhor entrar no teu coração, a tua vida a partir desse momento nunca mais vai ser a mesma. Ainda que você não queira, o Senhor, ele vai fazer a mudança e vai provocar transformação. E daqui uns dias você vai dizer: pastor, naquele dia eu ouvi a mensagem e o Espírito Santo adentrou a minha vida e ela nunca mais foi a mesma. Esse Jesus é vivo, é real, é verdadeiro. Nós estamos aqui pregando esta palavra porque nós acreditamos no poder dela. Esta é a palavra de Deus que transforma, que muda, que liberta, que faz algo extraordinário acontecer nas nossas vidas. O Espírito do Senhor está agindo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus.